Como eu falei, são necessários vários pulos, parece, para o vírus sair da galinha e conseguir infectar o ser humano. Por isso que tem gripe asiática, gripe suína, né? E esses aí são da influenza, que é o nome antiquíssimo que se dava para a gripe. Né, porque eles achavam que vinha da influência dos astros, era explicação, por isso chamam influenza, eles achavam que era uma explicação astrológica para a doença, interessante, né? Então é preciso uma convivência prolongada e um contato direto, claro. E quem tem esse contato direto, isso inclusive é outra pedacinho de evidência. Quem tem contato direto com os morcegos costumam ser os cientistas, né? Mais um sinalzinho aí, talvez veio do laboratório. Então, Wuhan não tem. E voltando para o parente do vírus da pandemia atual, da gripe asiática, lá, esses mais de 20 anos atrás. 20 anos atrás, mais ou menos. Esse vírus, que é um coronavírus, ele veio, descobriu-se que ele veio originalmente, ou os ancestrais diretos dele, de cavernas do sudoeste da China, do sul da China, especialmente uma província chamada Yunnan. E 2012, então já tinha uns 10 anos depois dessa gripe asiática, o que aconteceu foi que 6 mineiros, 6 trabalhadores que estavam pegando guano de morcego, que tem um valor econômico, numa caverna de cobre lá em Yunnan. Até tem um nome, essa caverna Menjiang. Está lá no texto do Nicholas Wade. Eles adoeceram, 3 morreram, com sintomas muito parecidos com Covid-19. Isso foi em 2012. E pegaram amostras do que causou doença neles e está lá guardado no Instituto de Virologia de Wuhan. Então, Wuhan tem mais de um centro de virologia, o maior deles é o Instituto de Virologia de Wuhan. Né? Então, o fato de ter começado em Wuhan e não em Yunnan, e não numa vilazinha lá de talvez pessoas que pegam guano de morcego para vender ou coisa assim. Só isso já é um sinal suspeito, né? Sozinho ele não diz muito, mas ele sugere alguma coisa. Tipo, é uma grande coincidência que o local onde tem um laboratório que estava pesquisando exatamente um vírus parecido tenha sido o local onde o vírus, a pandemia começou. Exatamente. E não só isso. Não é só que eles estudam vírus. Eles não estudam só o vírus da influenza e só outros vírus. Eles estudam especificamente o coronavírus. Os coronavírus, que é uma família de vírus. Né? Uma coincidência e tanto, né? Não, é difícil ver isso e não pensar que, mano... E se o vírus tivesse... Se fosse uma pessoa que tivesse contraído lá em Yunnan e viajou para Wuhan... Wuhan está em 1.500 quilômetros de Yunnan, aliás. Outro sinal, se a pessoa tivesse contraído lá em Yunnan e viajado para Wuhan e lá passou para o resto das pessoas, por que não tem uma linha? Teria infectado muita gente no caminho, até porque a gente sabe que o maior problema do coronavírus é que ele infecta muito, muito, muito facilmente, né? Exato, então os primeiros surtos lá dentro da megalópole de Wuhan, os primeiros surtos estavam realmente perto daquele mercado lá. Só que não acharam nenhuma daquelas carnes, daqueles bichos infectados. Como acharam os civetas infectados. Então os civetas são caçados naquele hábito chinês, né, de comer todo tipo de bicho possível. E os civetas eram alvo de caça também. E eram vendidos nesse tipo de mercado. Então, aí, no caso da gripe asiática, ficou bem claro. Saltou dos morcegos para os civetas e dos civetas para os humanos que ficam caçando civetas. Então, até uma política que é interessante, que o Nicholas Wade toca, é que todo mundo que tenha contato com animais silvestres tenha precauções extras. E isso não é novo, porque eu já trabalhei com gambás lá na UNB e eu tive que tomar a antirrábica para trabalhar com os gambás. Então não é uma ideia nova. Mas na China, né, eu duvido muito que especialmente antes da epidemia da gripe asiática de 2002, que eles tivessem um programa muito forte disso. Parece que não. A gente já tratou um sinalzinho, que é a localização. Outro sinal, aqui, no caso da epidemia da gripe asiática de 20 anos atrás e da outra de uns 10 anos atrás no Oriente Médio, a descoberta do hospedeiro intermediário, ou como a gente também chama do reservatório,
É melhor hospedeiro intermediário, porque reservatório quer dizer que o vírus está sempre lá. Então, no caso dos coronavírus em geral, os morcegos costumam ser o reservatório. E os civetas foram um intermediário, no caso da epidemia da gripe asiática. Tá, foram poucos meses depois, no máximo 9 meses, que eles acharam. Então, no caso da gripe do Oriente Médio, saltou, talvez os morcegos também, para os camelos e dos camelos para os seres humanos. Então, esses hospedeiros intermediários com vírus lá, eles pegam a amostra, veem o RNA, o DNA do vírus no laboratório. Então, isso tudo foi relativamente rápido na gripe asiática e na tal da gripe do Oriente Médio. E até agora, quanto tempo a gente tem? 16 meses, mais, desde do começo da pandemia, e nenhum sinal. E não é por falta de esforço, porque há poucos meses atrás a Nature, a Science, publicou lá o esforço que está sendo feito pela China, né, já testaram 80 mil animais, né, então estão revirando, catando toda pedra, olhando de baixo, para ver se acham o hospedeiro intermediário, e nada. Já tem mais de um ano, muito tempo a mais. Então, no caso das duas epidemias anteriores, de vírus do tipo coronavírus, acharam muito mais rápido, e até agora nada. Então, aquela hipótese lá que começou da sopa do morcego foi completamente descartada já, então, há bastante tempo. Então, como eu falei, tem que ter um contato direto e prolongado, como o caso o caso lá dos mineiros, talvez foi até uma intensidade. Parece que tem algum sinal de que a quantidade de vírus com que você entra em contato é importante, inclusive nessa pandemia. Então, a carga os mineiros que tu tá falando são os que trabalhavam nas minas lá de Rio. Os trabalhadores da caverna lá. Às vezes chamam de mina, às vezes chamam de caverna. Menjiang. Então, no caso deles, foi uma intensidade, né? E talvez também um contato prolongado com guano de morcego. E realmente o vírus é encontrado em fezes, né? Então, eles pegaram em 2012 alguma coisa parecida com o Covid-19. Então, no caso da sopa de morcego, o que eu fiz... Aliás, o primeiro texto que eu escrevi sobre a pandemia foi sobre esse meme. Aí, o que eu disse sobre esse meme foi... Olha, como eu acabei de dizer aqui, é muito improvável que um contato único com um morcego, mesmo se for para comer ele, vá te infectar, né? Não recomendo tomar sopa de morcego. Mas... caso tenha algum chinês aí assistindo o vídeo, né? Sim, mas pra quando esse meme aconteceu, foi em janeiro de 2020, eu falei, eu comparei com o que o Isaac Asimov disse uma vez numa carta, sobre, às vezes a resposta da ciência, ela não é certa, ela não é verdadeira, mas ela é menos errada do que outras. Então, o Asimov falou, por exemplo, a Terra não é esférica, mas falar que a Terra é esférica é melhor do que falar que ela é plana. Tá, mas a Terra, ela não é esférica porque ela é achatada nos polos. E ela tem outras irregularidades. Tanto que o nome que se fala hoje é geoide. O que no fim das contas é dizer, a Terra tem formato de terra. Né? Então, há respostas menos erradas. Então, dizer que a Terra é uma esfera é falso, mas é menos falso do que dizer que ela é plana. Então, a mesma coisa com essa história da sopa de morcego. O que eu fiz nesse texto foi, eu dei o link lá de onde tem o genoma do coronavírus, do novo coronavírus, e eu ensinei nesse texto como você faz uma busca Google, que a gente chama de BLAST na genética, e vê lá que realmente você vai achar os resultados mais próximos daquele genoma vão estar em morcegos. Então, é falso dizer que veio da sopa de morcego? É falso. Mas é um falso menos falso do que outros. Então, enfim, depois eles foram procurar os animais que poderiam ter começado essa pandemia, de onde que isso poderia ter saído, e estão até hoje procurando e não encontraram nada. Teve o pangolim. Na verdade, depois de uma amostra do Instituto de Virologia de Wuhan, que tem a maior similaridade, 96 ponto alguma coisa por cento com o novo coronavírus, depois desse tem o vírus do pangolim. Mas é uma amostra só, não acharam também a população de pangolins com um coronavírus generalizado. O que é um pangolim? Pangolim é um nome bastante sugestivo esse. Sim, mas não é o que vocês estão pensando. O pangolim, ele parece um tamanduá, mas ele é parte de um grupo
Ele é até meio parente do tamanduá. Ele é parte de um grupo de mamíferos bem... O grupo é bem primitivo, a gente chama de Xenarthra. Então ele parece um tamanduazinho, assim. Ele tem uma carapaça de... parecido com aquele tatu-bola, só que com umas placas maiores. Então esse animal aí, ele também tem enfim, eu estou tentando traduzir para os leigos, porque eu também me perdi um pouquinho. Tem Certo. aquela chavinha que tu falou, meio parecida com a do morcego, ou sei Então, lá, o desenho do vírus parece também. Eles são similares de alguma forma, o morcego, o pangolim? não são muito similares, não. O pangolim, então, ele parece um tatu, mas o hábito dele é parecido com o tamanduá. Ele tem uma Não, língua... não digo fisicamente, Não, mas assim... sim, eu entendi o que você quis dizer. Mas o que aconteceu foi, há uma amostra tirada de um pangolim, em que o genoma, a sequência lá da A, T, C, G, do genoma do vírus do pangolim, do coronavírus do pangolim, é mais próximo ao coronavírus da pandemia. Só que isso foi um beco sem saída, porque é uma amostra só. Desculpa, eu realmente gostaria de entender um pouco melhor. É de um pangolim especificamente De um ou de pangolim no geral? É como se esse pangolim tivesse sido infectado pelo morcego. Ele que teria feito a transição, o caminho até os seres humanos. Sim, seria isso? O pangolim, no que tem de coronavírus no pangolim, ele provavelmente pegou do morcego. Tá. Agora acho que ficou um pouco mais claro. Então, só que não deu certo. Então, no caso da gripe asiática de 2002, ficou claro que os civetas eram a ponte entre morcego e ser humano. Não ficou claro que o pangolim é a ponte entre morcego e ser humano. Esse pangolim pode ter pegado o coronavírus já de um ser humano? Ele pode ter, pegado depois? Pode ter pegado depois. Tem muito buraco de ignorância ainda, né, no comecinho, de que pode ter acontecido no começo. Mas a moral da história aqui, que interessa não deu certo a explicação de que veio do mercado de carnes de Huanan, que é um mercado, a gente costuma traduzir para mercado de frutos do mar. Tem frutos do mar, mas tem todo tipo de animal silvestre. Em inglês tem um termo que é wet market, é tipo mercado molhado. Então, esse tipo de mercado é bem característico da China. E tinha pangolim lá. Eu não lembro se essa amostra desse pangolim veio do pangolim vendido como carne exótica. Mas, enfim, não deu certo. O pangolim foi um indivíduo só, como você me perguntou, um indivíduo só, que apresentou um vírus muito parecido com o humano. E talvez ele pegou do ser humano. Talvez. Mas em resumo, procuraram também, não acharam o pangolim como o hospedeiro intermediário. Pode ser que até que esteja, mas precisa de mais. Não acharam, né? E era o mais óbvio, que desde o começo, inclusive nesse texto que eu escrevi, foi a março de 2020. E o pangolim já estava lá. E mais de um ano não se afirmou e não se chegou à conclusão de que eles tiveram um papel agora que as civetas tiveram com a gripe asiática. E os camelos com a gripe do Oriente Médio, que são todas gripes de coronavírus. Né? Então, não deu certo isso aí. Tem mais algum indício, além da localização e da falta de evidências de outras fontes? Temos mais indícios. Então, vamos voltar ao Instituto de Virologia de Wuhan. Então, como eu falei, eles pesquisam não só vírus em geral, como em particular coronavírus. E uma das líderes de pesquisa em coronavírus, o grupo dos coronavírus, é a doutora Shi Zhengli. E a doutora Shi, ela estava fazendo o experimento de ganho de função, que é pegar genes de um vírus e botar em outro. Então ela pegava, por exemplo, ela fabricava vírus. Então, eu não gosto muito da palavra criado, porque ela sugere assim, que cientistas conseguem montar o DNA, o RNA do vírus do zero. Não. O que eles fazem é pegar o que a gente chama de alicerce. Em inglês eles chamam de backbone, que é tipo a espinha dorsal. Mas não é nada disso, é só uma metáfora para entender que você pega o RNA do vírus que existe na natureza e você altera ele, por exemplo, botando o que eu chamei de chave. A tal da chave é a proteína de espícula. Essa proteína de espícula fica na superfície do vírus. O vírus, esse tipo de vírus, nem todo, mas o coronavírus tem uma membrana. Nessa membrana ficam parecem espinhozinhos, por isso espícula. E é essa proteína de chave que eu chamei. E qual é a fechadura? É um receptor na célula humana ou do bicho que ele infecta, chamado ACE2.
Então, uma coisa se encaixa na outra e aí acontecem processos moleculares que permitem que a membrana do vírus se funda, né, com a membrana da célula que vai ser parasitada. E aí o RNA do vírus entra na célula, aí ele toma o maquinário de replicação da célula e faz mais vírus. E aí acaba daquele jeito que a gente estudou na escola, que ou a célula explode lançando vários vírus, mas não é bem uma explosão não. Vai saindo vários vírus dela e ela acaba por morrer sim, por causa do que ela fica sobrecarregada.